Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast é um bate-papo, né? Onde trazemos aqui convidados especiais para contar a sua jornada empreendedora, para trazer inspirações para você, trazer um conhecimento para você também aplicar no dia a dia das suas empresas. Talvez você está com dificuldade, com insegurança para tomar decisões. Querem empreender e não sabem muito bem como fazer isso, como superar as dificuldades dos dia a dia. Por isso estamos aqui, sempre unidos aqui, né, Bruno Costa? Boa tarde, prazer aqui novamente. E você, um convidado especial, Marco Cruz. Obrigado pela presença. Agradeço muito o convite de estar aqui nessa bela iniciativa que vocês estão tendo aí para levar uma palavra de entusiasmo para os empreendedores, né? Para os empresários de Passos e toda a região, né? Que empreender é sempre um desejo muito grande em muitas pessoas, transformar sua realidade. Então, a gente trouxe esse momento aqui para pessoas assim como você, já empreende há bastante tempo, com essa história, que você pode contribuir, com quem que é o Marco Túlio, quem que ele pensou. Então, o Marco Túlio, ele começou a sua jornada, eu sou formado em administração de empresas, né? E a princípio eu trabalhei na Bolsa de Valores de São Paulo, depois fui gerente financeiro de uma empresa em São Paulo também, e lá me nasceu essa vontade de empreender. Eu trabalhava na empresa e eu tinha muita vontade de empreender o meu próprio negócio. E algo que diferencia muito, eu acho, o empresário, o que faz é a coragem. Então, algo que é extremamente importante na minha visão é tomar a coragem de mudar. A mudança, normalmente, ela traz muito medo, muita insegurança para as pessoas. Então, o primeiro passo é ter coragem. E não somente ter coragem, você tem que se preparar, ter uma coragem, vamos falar assim, controlada, né? Para você não passar, não fazer nada também que você vai se pôr em risco. E existe o risco sempre, mas é um risco calculado, né? Então eu saí de São Paulo querendo iniciar o meu próprio negócio e comecei muito pequenininho, né? E tendo ajuda de empresários, amigos que eu fiz em São Paulo nessa época. E eu comecei a minha primeira loja aqui em Passos, né? Depois veio a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até chegar em sete lojas. Então tinha Passos, Paraíso, Gospé, Franca, eu montei algumas lojas. Então nesse caminho eu tive, além dessas 7 lojas, eu tive diversas outras lojas, diversos outros negócios diferentes, dentro do mesmo ramo que era confecção, calçados, né? Depois eu tive lojas só de calçados, aí eu tive algumas lojas franqueadas, que foi a Tribo dos Pés, que eu tinha 3 lojas da Tribo, além das lojas Farol. E com o passar dos anos também eu tive uma outra realidade aí de empreendedorismo, que foi um voo bem mais alto, em que eu criei um modelo de negócio e onde eu montei 153 perfumarias no estado de São Paulo, em 153 cidades diferentes. Isso aí realmente foi algo maravilhoso, né? Nos trouxe assim, bastante prosperidade, enfim, foi um negócio muito interessante. Mas nesse caminho a gente tem os nossos problemas, nossas dificuldades, né? Que é comum no mundo dos negócios e talvez eu vou até plagiar um ensinamento do Abílio Diniz, que ele fala que a gente tem que perder muito tempo quando vai se fazer um contrato. O início de um negócio, quando você vai formatar ele, vai fazer um contrato com uma empresa, você tem que perder muito tempo. E essa rede de lojas grande, que eram 153 pontos de venda de perfume no estado de São Paulo, ele não foi adiante justamente por um contrato mal feito no início. Se eu tivesse feito um contrato muito bem feito, talvez hoje eu teria uma rede de mais de 500 pontos, com certeza. Que esse era o propósito e ele estava tudo encaminhando para que isso acontecesse. Então, no nosso bate-papo aqui, a primeira dica que eu vou deixar: perca muito tempo quando for iniciar um negócio, fazendo o planejamento, os contratos que for realizar. Então, assim, é fundamental para que você tenha segurança, né, que você possa dar essa continuidade aí nos seus sonhos, no seu negócio, nessa nova empresa. Você falou que está relacionado ao contrato, eu acho aquela ideia, né? O áudio tem que ser dito. Se realmente não for esclarecido, com claro, ele pode gerar segurança. Principalmente questão de sociedade, seja com parceria, é importante mesmo. Porque se pessoas pensam diferente, sim,
se nem tiver muito bem claro qual é a proposta e o que é a responsabilidade de cada um, pode trazer interrupção tecnologia. Eu sempre bati na tecla o seguinte: não importa o tamanho que uma empresa começa, importa o tamanho que ela pode se tornar. Então, às vezes, foi do primeiro ponto que eu tive, eu passei para 153 pontos de perfumaria no estado de São Paulo, e eu nunca imaginava que ia tomar uma proporção tão grande. E o nosso objetivo eram 500 pontos no estado de São Paulo. E esse sonho, esse projeto foi interrompido justamente por um contrato mal feito, pela ansiedade do início de fazer a coisa rápida, a coisa acontecer, né? Então, assim, empreender, ele requer essa coragem, mas eu falo que empreender é algo assim que vem de dentro, aquela vontade de fazer o diferente, de fazer as coisas acontecerem, né? A gente vive num país que é muito empreendedor. O brasileiro, ele é nato, talvez pelas dificuldades pelo qual o país já passou, por todos nós já passamos aí no mercado, a gente enfrentou essas dificuldades e foi treinando o brasileiro. Ele tem que se virar, né? O brasileiro é... Agora, o empreender, ele assim, ele traz muitas realizações para a pessoa. Eu falo assim, se eu pudesse, eu falaria para todo mundo empreender, né? E empreender não é só como empresário. Por exemplo, o médico, ele pode ser um médico diferenciado, ele pode empreender na área da medicina, né? Ou seja, todas as áreas, o empreendedorismo cabe dentro da área, né? E é aquela coisa de fazer a coisa diferente, fazer a coisa acontecer, né? O brasileiro, ele é muito criativo, né? O brasileiro é muito inteligente, ele assim, já tem um pouco dessa mente empreendedora nele. Mas que muitas pessoas às vezes têm esse desejo de empreender, essa vontade de fazer alguma coisa, às vezes falta aquele momento de coragem, se for, acho interessante. Na sua vida, quando você percebeu essa coragem para poder largar um emprego sólido e partir para esse meio do empreendedorismo? Olha, para te falar a verdade, não teve nada assim, sabe? É aquela vontade de ser patrão. Existe, eu até entendo, né? O perfil muda de pessoa para pessoa. Ser patrão não é fácil, mas eu pelo menos desde que eu fiz administração de empresa, eu sempre senti que eu gostaria de ser patrão. Eu não gostaria de trabalhar para ninguém. Eu gostaria de arriscar na minha própria empresa, de fazer e de gerar essa possibilidade de um crescimento, né, bacana, exponencial. Cada um tem um sonho. Os sonhos, eles são diferentes de pessoas para pessoas, mas o empreendedorismo, ele te possibilita a você realizar os seus sonhos. Então, assim, quando eu falei de coragem, foi justamente isso. Mas é algo que existe, tem pessoas que são empreendedoras por natureza, outros são empreendedores por necessidade, né? E outros, como está ouvindo aqui o nosso bate-papo, amanhã toma a coragem de empreender. E eu sempre eu incentivo. E eu falo assim, perca o medo, inove, tenha coragem, que eu falo que o diferencia, talvez um grande empresário, quando você olha o homem mais rico do mundo hoje, né, que está muito falado nesse momento, o que diferencia ele? Ele é um cara visionário, um cara de visão, teve a coragem de tomar certas decisões na vida e foi em diante. Eu até gosto de brincar o seguinte: na verdade, você olha as pessoas, né? Nós todos temos 2 braços, 2 pernas, a gente, né, privilegiado por esse corpo perfeito que nós todos temos, né? Perfeito no sentido assim, a gente é completo, né? Então, o que diferencia às vezes um empresário de muito sucesso daquele que não teve sucesso? Na verdade, são as atitudes que ele toma ao longo da vida. Então, se você quer se diferenciar, tome atitude, tenha coragem. Eu falo assim, o empreendedor, ele corre um risco muito grande, isso não há dúvida. Você tem que estar preparado para correr riscos, né? Mas, enfim, eu falo que empreender não quer que você tenha uma ideia totalmente fora da caixinha. Eu gosto muito de falar, vou te dar um exemplo aqui, né? Vender sanduíche. Há 200 anos atrás, alguém já vendia sanduíche numa mercearia, no boteco, de uma forma. Hoje nós chegamos em Passo, chegou o McDonald's. O McDonald's faz? Ele vende sanduíche como o cara vendia 200 anos atrás.
não todas as coisas, mas a maioria das coisas que vão existir, na verdade já existe. O que muda é a forma como aquilo é feita, né? A forma de vender sanduíche ao longo desses anos mudou. Antes se fazia um sanduíche de uma forma bem artesanal, hoje tem uma forma, pega essas grandes redes, né, de comida, como McDonald's, Burger King, enfim. O que mudou? É você fazer, às vezes, a mesma coisa, só que de uma forma diferente, mais profissional, oferecendo ao seu cliente um diferencial muito grande, né? Sim. Então, esses desafios a gente trata no mundo do empreendedorismo, a gente tenta desmistificar as pessoas que ele é bom, ele é mágico, mas nem sempre ele é fácil. Você tem que entender que dentro desse processo existe uma caminhada, uma jornada, que ela é difícil, ela é dolorosa, mas no final acontece. Com certeza. Na verdade, o empreendedorismo, ele faz parte do cara que vende, tem um carrinho de pipoca, entendeu? Ele é um empreendedor. Ele foi lá, se arriscou, comprou um carrinho de pipoca, comprou panela, o milho, o óleo, ou seja, ele empreendeu, ele fez alguma coisa e ninguém deu garantia para ele que ele iria parar o carrinho dele em algum local da cidade e queria vender pipoca, né? Então ele tem tudo numa escala, né, de dificuldade, numa escala de valores e tal diferente, mas ele é um empreendedor. Então ser empreendedor não quer dizer que você tem que começar às vezes uma grande empresa, nada, às vezes você começa pequeno e a partir do tempo as coisas vão acontecendo, vão se desenvolvendo. Mas eu acho que é uma dica legal que desde o início, independente do recurso, né, que você tenha, eu acho que o que é fundamental é você se rodear de pessoas capacitadas. Tá sempre buscando o quê? Pessoas que as ideias, né, são muito parecidas, né? A questão do caráter, ou seja, são certos princípios básicos que eu acredito que todo mundo tem que ter uma filosofia de vida, sabe? Como que eu quero viver minha vida, né? Com dignidade, com respeito, ou seja, existe uma série de fatores que para você é fundamental, então você tem que se rodear de pessoas competentes, de caráter, honestas, ou seja, uma série de qualidades que tem que estar próximo, porque se você se aproxima destas pessoas, né, que são tão boas ou melhores que você acaba trazendo muita força para esse novo negócio seu. Então, a dica, talvez uma dica, né? Esteja próximo às pessoas que compartilham as mesmas ideias, os mesmos valores que você, né? Não adianta nada você ter uma ideia maravilhosa e você ter do lado uma pessoa, por exemplo, sem caráter, uma pessoa desonesta, enfim, algumas coisas que não são, enfim, não vão estar agregando ao seu negócio. Exatamente. Matheus, você falou essa questão da coragem, né, de empreender, enxergo que da vontade da pessoa ali realmente de buscar o sustento. Eu acho que tudo que você está falando eu enxergo dessa forma. Olha, ter uma vontade. E empreender seria muito bem que desenvolver e se multiplicar ao longo do tempo. A questão precisa ir ajustando os mercados, mudam, o sistema, a economia muda, a sociedade muda. Então, se o empreendedor acho que encarar esse sentido, que ele tem seus fontes objetivos, que ele precisa se identificar, aí ele vai buscando fazer o que você quer, aliar com as pessoas que você trouxe agora, para poder alcançar. Se ele tiver realmente comprometido em buscar a transformação dele, ele vai funcionar. Então, a gente vive num mundo hoje que as informações elas estão disponíveis para todos. Então, eu falo hoje, hoje não se informa quem não quer. Quem não melhora quem não quer, ou quem não busca, né? Hoje no empreendedorismo, você pode buscar sobre aquilo que você quer atuar. Você tem hoje uma infinidade de informações na sua mão, né? No seu celular, na internet, enfim, ela está disponível. Se a gente pegar 30 anos atrás, as informações não eram tão fáceis quanto são hoje. Então as informações estão aí disponíveis. Quanto melhor você estiver informado, quanto mais você estiver aberto a aprender, né, eu acho que é fundamental, né? Então, sobre aquele assunto a que você quer empreender, o ideal é que você busque informações e você domine o assunto completamente.
As pessoas que empreenderam aí há 40, 50 anos atrás, era totalmente diferente, né? A dificuldade do acesso à informação. Hoje um menino que mora na Avenida Paulista, ou um menino que mora lá no Olhos d'Água, lá na Serra, ele recebe a informação simultaneamente. Então aquela diferença que a gente tinha no passado, né? A pessoa que estava nas capitais, né? Eles eram privilegiados por quê? Eles tinham informação muito mais rápido do que nós. Então a informação às vezes para chegar até nós demorava. Hoje não. O menino lá na Serra da Ganaça, no computador dele, ele está mais bem informado que o menino sentado num apartamento na Avenida Paulista. Com certeza. Isso é um ponto muito importante de ser analisado. Porque a informação está disponível para ninguém. E se a gente pegar, igual você falou, 200 anos atrás, 500 mil anos atrás, hoje em dia a informação é muito maior. Então, fica muito mais fácil para as pessoas ter o acesso e entender as suas necessidades e os seus conhecimentos. Então, aí tem mundo realmente vai separar, né, o joio do trigo ali, quem de fato quer modificar o não, porque você, por meio tempo, você vai estar vendo vídeos ou coisas desnecessárias ou vai de entretenimento, você poderia estar aplicando para transformar sua empresa, sua realidade. Aí é onde que realmente mostra a atitude dentro de cada empreendedor. Eu acho que o grande diferencial entre os empresários é o nível de informação que você recebe. Né? Informação de qualidade, né? Você está sendo bem assessorado, porque hoje uma infinidade de informações, se você não colocar um filtro ali, você não consegue, né? Você tem que dar uma nichada naquilo que você quer, né? E receber realmente informação de qualidade. Voltando um pouco ao que eu tinha falado, né? O que vai fazer esse diferencial, né? Então eu dei como exemplo, né, o sanduíche, mas poderia pegar vários outros exemplos. O que acontece com a roda? A roda foi criada não sei quantos mil anos, né? Alguém criou lá no passado, criou a roda. Então a gente não tem a obrigação de inventar a roda. O que eles fizeram ao longo do tempo, né? Eles foram aperfeiçoando as rodas até chegar nas rodas que a gente tem nos automóveis hoje. Ou seja, foi só uma transformação. E para chegar nesse momento, vou dar um exemplo bobo, mas é só para me fazer ser entendido, né? Uma roda. Então, a partir dali, quanta tecnologia foi implementada, quanta informação foi necessária para chegar naquela qualidade de roda que os carros hoje saem da fábrica, né? É a mesma coisa no negócio. Então você vai abastecendo o seu negócio de informação, de trazendo as novidades, aquilo que é bom, aquilo que vai diferenciar o seu produto, né? Todas as informações são cruciais para o sucesso do negócio. Sim. E como foi lá atrás, assim, vocês deixaram uma bolsa de valores para montar o seu negócio? O que te fez escolher o ramo na época? Na verdade, quando você faz administração de empresa, ela te dá um leque muito grande de possibilidades de trabalho, né? Administrar empresas, né? Então, a oportunidade que apareceu para mim foi justamente na Bolsa de Valores, que eu também entrei mais para pegar conhecimento, né? Para entender um pouco como funcionava a Bolsa de Valores naquela época, que é completamente diferente da Bolsa de Valores que nós temos hoje, que hoje eu não entendo nada de bolsa mais. Lá no passado eu aprendi, mas o que eu aprendi lá já não serve para hoje, né? E o que mudou foi justamente essa vontade de ter o meu próprio negócio, de comandar e me dar uma possibilidade de crescimento na vida, né? A gente, lógico que todo mundo trabalha sempre com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Então você imagina que empreender no seu próprio negócio é a melhor forma de você ganhar realmente mais dinheiro do que você sendo um CLT, né? Então, se você quer mudar a sua realidade, você vai ter que correr esse risco, né? E eu corri o risco lá atrás, nunca me arrependi, né? Da bolsa, fui gerente financeiro de uma empresa e de lá aquela vontade de ser dono do meu próprio negócio foi maior do que eu. Eu saí da empresa, não queriam deixar eu sair e tal, mas eu falei, eu vou sair, eu quero empreender, eu quero ser dono do meu próprio negócio. O que te levou a escolher o ramo ali? Como que você chegou nessa? Na verdade, a vida me levou, porque eu fui ser agente financeiro, a gente tinha uma distribuição de tecidos. A empresa distribuía tecidos em São Paulo, ali no Brás, enfim, todas as regiões onde tinha as fábricas. A gente era uma empresa e que tinha a gente
comprava o jeans da Santista, na época, em grandes volumes, né? Não sei se você sabe, comprar da Santista era difícil demais. Você tem que pagar antecipado, não é à vista não, você paga antecipado em grandes volumes. Então a gente comprava grande volume da Santista e de outra, da Covolan, enfim, não era só das grandes empresas de tecido, e a gente vendia para as fábricas de São Paulo de tecido, que elas não tinham a capacidade de comprar o volume que às vezes as grandes exigiam, né? Então eu fiquei muito próximo dos fabricantes de roupas de São Paulo com isso. Então quando eu vi aquele mercado de roupa tão forte, eu falei assim, eu vou vender roupa. Foi onde eu montei a minha primeira loja vendendo roupa de São Paulo, com os fornecedores que antes eu fazia negócio com eles, que a gente tinha esse relacionamento, né? Eu como gerente financeiro, eu relacionava com os proprietários das fábricas, né? E ali eu comecei a comprar deles mesmo e montei a minha primeira loja comprando dos meus parceiros de São Paulo, né? Então aconteceu naturalmente. Pelo exemplo da roda que você trouxe, é de chegar à oportunidade de modificar no processo ali. E com certeza. Essa é a ideia, né? Não preciso criar uma roda, só preciso entender como que melhora. Né? Como que melhora, com certeza. E a oportunidade nessa E eu sempre tive uma visão de multiplicação, sabe? Eu acho que o multiplicar ele sempre fez parte de mim, né? Montei minha primeira loja, acabando de montar a primeira, já estava de olho na segunda, da segunda para a terceira, para a quarta, para a quinta, enfim, tudo isso foi alguma coisa muito natural para mim, sabe? Para mim montar loja era uma facilidade imensa, eu montava 1 ou 2 lojas. E aí surgiu essa oportunidade na área de perfumes, né? Que eu tinha perfume dentro das minhas lojas. Surgiu a oportunidade, eu criei um modelo de negócio, que criei ele todinho, e implementei aquele modelo de negócio dentro da fábrica, né? Pra gente estar fazendo. E ali, no início foi bem complicado, bem difícil, mas quando eu entendi como que fazia o negócio acontecer, eu chegava a montar 2, 3 pontos de venda por semana, entendeu? Tem semana nós chegamos a montar 5 pontos de venda de perfume em uma semana, né? Eu tinha a gente tinha a fábrica para fabricar os móveis de montagem, então começou a fabricar em série e montar lojas praticamente em série. E o modelo de negócio foi muito bem bolado. Tudo se perdeu pelo contrato mal feito do início, entendeu? Você fala como que um negócio, né, com esse potencial se perde. Então, essa questão do contrato, eu gostaria que todos tivessem muita atenção nele. Antes do negócio, perde 2, 3 noites sentado numa mesa, definindo cada detalhe, porque aquele negócio que você hoje julga ser pequeno, ele pode se tornar muito grande. Então se prepara para aquele negócio dar certo, né? O meu, eu não estava preparado para ele dar tão certo quanto deu. Então, assim, serve como experiência de vida, né, para todos que estão nos ouvindo aí, mas é um aprendizado, é uma dica que eu dou. Mas você falou de montar séries. Eu vejo muita dificuldade de empreendedor a gente montar o seu próprio negócio, mas a mais dificuldade é ir de colocar ele em sítio, seja uma loja, 2 lojas, eu vou colocar pessoas ali para trabalhar, para ele poder fazer muitas funções, outras atividades, para expandir o negócio futuro. Como que é isso para você? Né? Você não ter uma loja, 2 lojas, 3 lojas, fazer essa gestão. Então, o que possibilita, e na verdade nós evoluímos muito de quando eu comecei para hoje, né? Hoje a gente tem diversos dispositivos que eu não tinha computador quando eu montei as lojas. Inicialmente não tinha computador na loja, só para você ter ideia, né? Naquela época era tudo na mão, né? As anotações. Oi? Que ano que era isso? 1989, 90, por aí. Mais ou menos isso. E o que acontece? Então eu fazia as coisas, anotava na mão. Hoje a tecnologia está aí para nos ajudar e a gente tem que usar a tecnologia, porque hoje é um outro mundo, né? Às vezes teve épocas que eu passava a noite em loja anotando peça por peça, codificando peça por peça da loja num caderno, né? Então olha só para você ver o que é a evolução. Depois a gente implantou o código de barras, veio tudo, mas a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje. Mas quando você começa a crescer, criar outras unidades, ela te abre também uma nova possibilidade muito interessante, que você começa a ter condições de trazer outras pessoas para te ajudar,
né? Então, quando você começa a se cercar e ter condição financeira para trazer novas pessoas capacitadas para o seu lado para te ajudar, você vai montando uma assessoria que ela é fundamental. Às vezes, quando você tem uma loja, as dificuldades são muito maiores do que quando você tem 10. Depois que você tem 10 para passar para 20, fica mais fácil ainda, porque você já cria um modelo de negócio, já cria um sistema de gestão, né? Que te dá essa possibilidade de você gerenciar. E aí depois, como eu cheguei a 153, para me gerenciar 153 ou 500, na verdade, eu acho que talvez 500 seria até mais fácil, porque eu teria muito mais recurso financeiro, né, para me preparar para poder fazer esse gerenciamento, né? Então, assim, não tem que ter medo de crescer. Hoje, principalmente hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa à sua disposição, com tantas ferramentas disponíveis, né? Então, assim, eu acredito que quanto maior, fica até mais fácil, não fica mais difícil. É que isso é uma preocupação, né? Tô entendendo. Ele, na hora que te crescer, a gente tá. Uma grande preocupação que nós temos hoje, que é uma na verdade, assim, eu tenho até uma história interessante, que quando eu tinha 3 lojas, e eu tinha um amigo que tinha uma rede muito grande em São Paulo, o cara era muito poderoso, né, no ramo da confecção em São Paulo, e eu percebi que eu estava sendo roubado, né? E eu cheguei para ele e perguntei para ele, falei, eu montei 3 lojas, eu estou sentindo, estão me roubando, não estou conseguindo controlar muito bem. Aí ele me contou até uma historiazinha, que se me permite contar aqui rapidamente, né? Tinha um turco muito rico em São Paulo, né? E ele criou um império lá, um patrimônio monstruoso e tal, tinha uma loja de confecções, vendia de tudo na loja dele. E quando ele já estava muito rico, os filhos cresceram, ele falou, olha, papai vai voltar para o Líbano, né? E eu gostaria que vocês cuidassem da loja do papai. E ele foi passar um ano no Líbano e deixou a loja por conta dos filhos. Quando ele chegou de volta, os filhos tinham mudado todo o esquema que ele tinha montado de como tocar essas lojas, né? Mudou completamente a forma de administrar as lojas. E ele entrou em pânico, chamou os 3 filhos, chegou e falou, vai lá, busca 10 calças, 10 camisas, enfim, 10 camisetas, bota aqui em cima da mesa. Aí os filhos buscaram e colocaram. Tá vendo isso aqui? Isso aqui que o papai começou. Tá vendo? Tudo que nós temos é lucro. Moral da história. A gente tem que fazer tudo para administrar da melhor forma possível o seu negócio. Você tem que fazer tudo para ter eficiência. Tem que fazer tudo para que você não seja lesado, roubado, enganado no teu negócio. Mas a grande questão é a seguinte: a sua empresa está dando lucro ou prejuízo? Porque não adianta nada você faturar $1 bilhão e não ter lucro nenhum. É muito melhor você faturar R$1 milhão por ano e ter lucro. Então, o que leva uma empresa para frente é o lucro, né? Ela tem que ter lucro, senão ela quebra, né? Então, assim, é uma história. Foi onde eu tomei coragem de montar a 4ª loja, porque eu estava... o meu medo tinha me bloqueado. E eu entendi que estava dando lucro, se eu estava montando mais lojas, que eu estava ganhando dinheiro com as lojas. Então eu tomei coragem, fui para a 4ª, fui para a 5ª, né? Justamente porque eu vi que eu estava ganhando dinheiro. Agora, eu tinha que ter melhorado o quê? A eficiência do negócio, melhorado a gestão do negócio, se eu estava sendo roubado, eu tinha que achar uma forma de minimizar o máximo que eu pudesse aquele problema, né? Mas se o meu negócio estava dando lucro, não tinha por que eu matar ele, ou estabilizar ele, né, por conta disso. Entendi. Até teve um autor, aí de conta essa história do. Me lembro qual livro que eu li, que ele fala em livro lá, que ele vai se preocupar com questões importantes. Acho que deve. E qualquer problema que acontecia, que era $50, não é uma coisa americana, ele não, já paga bem. Recebe seu cliente e que $50 não vai fazer receita aqui. Eu acho que seria um pouco disso que você está falando. Lógico, não vai deixar de estar roubando ali, não vai deixar de corrigir a situação. Mas se ainda assim está dando certo, tem anos e tem que continuar crescendo, né? Tem que estar se preocupando com coisas pequenas, lógico, né? Fazendo entre aspas, né?
para não deixar eu matar o negócio. Você tem que estar atento àquelas coisas que são fundamentais da empresa. A empresa tem que dar lucro. Sem lucro a gente quebra, entendeu? Não tem como. Então, às vezes, o que você está falando é justamente isso. Então, tem as coisas que são fundamentais, né? Tem as coisas que são importantes, né? Então, você tem que separar aquilo e não se apavorar com isso. Na verdade, o empreendedor, eu acho que é um ponto muito importante. A gente, como empreendedor, a gente é um resolvedor de problemas. O grande mal das pessoas, ela acha que ter uma empresa legal é não ter problema. Não. Você ser um empreendedor, você tem que tomar a decisão, a partir de hoje eu vou ser um resolvedor de problema. Porque os problemas, eles com certeza vão vir. Aí vai de você ter a capacidade de resolvê-los ou não. Quando eu estava muito grande nessa parte, né, da loja, eu chegava de manhã no meu escritório, a primeira coisa que eu fazia, batia a mão na mesa e falava, tragam os problemas. Eu estou ganhando tão bem, é para quê? É para resolver problema. Traz os problemas, estou aqui para isso. E não me estressar, vou trabalhar, nossa, vou chegar lá na empresa, vou ter... Cara, você vai ser bem pago para resolver problema. E as pessoas que são melhor pagas no mercado são aquelas que têm a capacidade de resolver o problema. Se você chegar em qualquer empresa hoje e mostrar que você tem a capacidade de resolver problemas, você vai ser muito valorizado, né? Agora as pessoas parecem que têm medo de problema. O problema ele vai existir com certeza. Você não pode ter medo deles, resolva, né? A gente tem o ditadinho mais antigo, né? A gente só não tem solução para a morte, né? Mas o resto a gente corre atrás e resolve. E isso vai te dar valor, né? E agora, assim, tocando um outro ponto do empreendedorismo que eu acho fundamental, é a capacidade que as pessoas têm hoje, que talvez acho que sempre existiu, mas hoje o pessoal fala muito, a capacidade que você tem de relacionamento. Então, você quer empreender, você tem que desenvolver muito os seus relacionamentos, você tem que ter capacidade de se relacionar com qualidade, sabe? Porque o relacionamento, se você for o melhor profissional do mundo numa área, mas se você não tem capacidade de lidar com pessoas, né? Não tem a capacidade de ter um bom relacionamento com seus funcionários ou com seus parceiros ali, enfim, a sua equipe, né, de trabalho, você não vai se dar bem. Então, as pessoas estão precisando investir muito em relacionamento e é fundamental. Relacionamento começa com tom de voz, saber conversar, saber mandar, saber delegar, entendeu? Então, a gente vai falando de alguns pontos que são fundamentais. Então, eu acredito, se você quer empreender e você não tem capacidade de lidar com pessoas, né, de uma forma com estabilidade emocional, para lidar com respeito ao próximo, com saber comandar, é saber mandar, né? Então, você tem que saber... eu não gosto muito dessa palavra de saber mandar, mas saber mostrar para ele o que ele precisa fazer, qual são as metas para ele, o que ele tem que dar de resultado para a empresa. E essa comunicação é um dos grandes problemas. As pessoas não sabem se comunicar. E as pessoas precisam aprender a se comunicar. Isso é fundamental. Talvez hoje até guerras, grandes problemas da humanidade, e só existe pela má comunicação. Agora, você quer empreender sem saber se comunicar, você é grosso com o funcionário, você é grosso com o fornecedor, você às vezes é grosso até com o cliente, então você tem um problema aí. Talvez aí eu vou te falar, invista nisso porque é fundamental. Sim, porque vai muito de conta também é o que você falou. Se eu estou crescendo, eu vou precisar de mais gente, atrair mais pessoas para meu negócio. Então, se você não consegue ter um bom relacionamento com os bons profissionais, eles vão ficar no seu negócio. E também seu cliente. Ele gosta, momentaneamente, ele gosta de ficar com você. Mas se ele encontrar uma pessoa que consiga transmitir a mensagem para ele, se comunicar muito melhor, ele vai partir. A gente fica um tempo com pessoa, mas depois ele vai embora. E aí que é a questão do respeito. Talvez a pessoa fique um pouco tempo por necessidade, por falta de opção, por meio de segurança. Mas à medida que ele conseguir solucionar, ele vai deixar. Ele vai te deixar, né? Então, assim, invisto, né? Vocês que estão aí pensando em empreender,
Invista, porque vai melhorar seu relacionamento familiar, vai melhorar seu relacionamento com seus amigos, vai melhorar todo tipo de relacionamento. E o seu relacionamento empresarial, que hoje não tem empresa que não tem você se isolar do mundo, né? Então, prestar muita atenção nesse ponto aí que vale a pena. Sim. Depois de todo esse processo de lojas, as 753 lojas, no meio, provavelmente, você está fazendo, você está entendendo quais são as novidades. Então, o que aconteceu com a minha vida? Eu tenho 2 filhos, né? Sou casado com a Lília, que hoje é minha parceira, né, nesse novo empreendimento. Nós tivemos 2 filhos, Felipe e Thiago, que são médicos, né? E eu cheguei num momento que me deparei com a pandemia. A pandemia, eu acho que ela deu uma coça muito grande em todos nós, né? Quem aprendeu alguma coisa, aproveitou para aprender bem, né? Eu acho que infeliz daquele que não aprendeu nada com a pandemia. Então, foi onde eu tomei coragem, porque eu fechei a Farol. A Farol era uma loja de muito sucesso. Eu fechei ela tendo sucesso. Mas eu gostaria de fazer algo diferente. Meus filhos foram para outro ramo, foram ser médicos, né? E eu resolvi me empreender, até por uma questão de um empreendimento meu, que eu estou com um projeto de realizar ele agora em breve, né? Que é um loteamento, né? É de uma área que eu tenho dentro da cidade. E me deu coragem para vir no ramo imobiliário para vender esse empreendimento meu no futuro. E entrei para o ramo imobiliário por isso e acabei, pelo meu bom relacionamento que eu tenho no mercado, pelo meu network, eu acabei tendo um resultado assim muito bons, muito significativos, sabe? Então eu fiquei muito feliz com o mercado imobiliário. Mas o que aconteceu nesse período? Surgiu uma oportunidade de fazer no mercado imobiliário algo diferente que aqui em Passos e ninguém ainda faz. Então eu fui buscar uma franquia mundial, que é uma franquia americana chamada Remax, né? E a minha esposa, a Lília, dos pontos mais importantes que eu disse, se ela estaria junto comigo nesse empreendimento, porque durante toda a vida ela teve uma outra profissão, uma parte da vida ela foi cuidar dos nossos filhos, depois a Lília, ela é educadora física, ela foi trabalhar na área de educação física, e chegou o momento da gente trabalhar junto. Então foi onde eu falei, vamos comigo, que eu vou enfrentar esse novo desafio, né? Porque tem muita gente que na minha idade já parou, já está parando. E eu estou recomeçando um novo negócio. E o que é a Remax? Remax é a maior imobiliária do planeta. Tá? Ela está em quase 120 países. Ela está na China, está na Ásia, está na Europa inteira, está no Japão. Ou seja, os principais países, Alemanha, enfim. E ela nasceu nos Estados Unidos há 51 anos atrás. E ela vem com uma proposta para o mercado brasileiro muito diferente daquilo que a gente faz aqui, né? Falando a questão da evolução da roda, foi a evolução do mercado imobiliário. Hoje a gente trabalha com a Remax, está trazendo para Passos um novo formato de trabalhar o método de venda e o método de compra de um imóvel. Tá? Que traz como resultado a Remax ser a líder mundial. É quem mais vende imóveis no planeta hoje, chama Remax. E nós em Passos hoje temos a Remax Viale, né? Que eu estou tocando junto com a Lília, que ela é broker lá. Nós dois estamos tocando, trazendo essa novidade para o mercado e que ainda vai trazer muita coisa boa para o mercado. Na verdade, nós viemos não para ser concorrente de ninguém das imobiliárias tradicionais. Nós viemos trazer uma proposta diferente. A Remax, ela faz parceria e ela faz questão de ter do lado dela todas as imobiliárias, né? Com o tempo, essa transformação, né? Essa nova roda, né? Ela vai chegar para todos, essa nova metodologia de trabalho. Mas a Remax, ela não veio para concorrer para ninguém. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque todo mundo acha que é uma ameaça que está chegando no mercado. E é muito pelo contrário, a Remax vem trazer muita coisa boa, principalmente para as outras imobiliárias, para os outros corretores que estão aí. Na verdade, quem às vezes vai falar mal e tal, é justamente quem não está bem informado, né? Nós até convidamos para vir conhecer a gente, entender como é que é, fazer parcerias com a Remax, né? Para a gente trazer para o nosso cliente algo de diferente, né? Nós mudamos o modo de vender sanduíche. Nós mudamos o modo de vender imóveis, né? E eu acho que assim, o mercado, quando entender Remax, o pessoal vai ficar muito feliz. Não só
quem for comercializar, mas também os profissionais que atuam na mesma área, que são os outros corretores, as outras imobiliárias, né? Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Sim. Nesse ponto aí, eu já foi, e teve uma reflexão, você comentou que na sua idade, você está com quantos anos? 59 anos. Vai ter 9 anos, você falou que muitos já estarem desacelerando. Aí você veio agora num processo de transformação de carreira, a gente dizer assim, né? Mas tem um momento certo de empreender, não tem? Esse processo de mudar Eu para o outro. sempre brinco que o Roberto Marinho, se não me engano, ele montou a Rede Globo com 65 anos de idade, tá? Se eu não estou enganado com essa informação, mas é uma que eu recebi e eu sempre lembro disso. Eu falo assim, a gente fica velho na cabeça, né? Aliás, é no corpo, a cabeça não, ela tem que permanecer jovem, ativa. E eu, assim, eu tenho muitas pretensões ainda na vida, né? E eu quero realizá-las, né? E eu achei que no mercado imobiliário, eu acho que eu vou... nesse período que eu já trabalhei, eu já me dei bem e eu acredito que eu vou continuar me dando melhor ainda com a Remax, né? Trazendo uma inovação para o mercado imobiliário, né? E, assim, para mim, pessoalmente, é um desafio, né? Pra você ver, eu tenho 2 filhos... Eles estão praticamente encaminhados, né? 2 filhos médicos, não dependem mais de mim, né? Hoje vamos lá, se eu for embora, eu não vou fazer muita falta mais, vou fazer talvez falta como pai, né? Mas profissionalmente não. Mas esse desafio é que rejuvenesce a gente, dá energia. Eu me sinto de verdade com 25 anos de idade, entendeu? Eu me sinto disposto, energia. Antes de vir para cá eu estava na academia, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Eu nunca fui de academia, hoje eu estou fazendo questão de cuidar da minha saúde, porque eu quero ter uma vida ativa, profissionalmente, fisicamente, familiar. Eu tenho muitos projetos para a minha vida. Eu acho que as pessoas aí com 60 anos de idade estão pensando em parar, eu acho que não é hora de parar, é hora de acelerar e ter uma vida ativa que com certeza vai levar eles a ter uma vida com mais longevidade, né? Com mais qualidade de vida, e eu acho que não vamos parar não. A gente leva tanto tempo para adquirir experiência na vida, a hora que você adquire, aí você pega e guarda ela numa mala e tudo bem. Eu acho que está na hora de eu usar tantos erros que eu já cometi na vida, né? Que eu cometi inúmeros erros, né? E eu aprendi com eles. Então eu quero usar esse aprendizado aí para que da agora para frente eu cometa menos erros do que eu cometi antes. Sim. Perguntando realmente para fazer essa provocação, né? Quase um depoimento. Hein? Antes os treinadores falavam, já foi, já não dava tempo mais, o mercado já mudou, já está tão difícil. Foi isso no tempo, né? Se fosse lá atrás, no outro momento, seria o momento ideal. E é importante, mano, trazer essa fala que não existe momento certo ou caso limite para poder empreender, poder se desafiar, se realmente buscar o que traz vontade, realização de pessoa, o empreendedor. Você vê, a Remax, ela traz um desafio para você. Existe um método todo que eu não vou explicar agora aqui. Quem quiser saber mais, me procure na Remax, que vale a pena conhecer a metodologia Remax. Nós estamos trazendo os novos associados à Remax, que é algo muito interessante para quem quer ter um plano de carreira legal, quem está querendo empreender. A Remax hoje em Passos é uma possibilidade. Tá? Me procure que a gente vai estar explicando o que é. Nós temos a Escola Remax e a Universidade Remax. A Remax, ela não é só uma imobiliária, não é só a maior imobiliária do mundo. Ela hoje é uma escola e que você entra na Remax para você se preparar para o mercado imobiliário, para você aprender. Então, se você está aberto a aprender, a estudar, a Remax é uma escola, né? Até você chegar até na Universidade Remax, né? Que você vai virar realmente um profissional do mercado imobiliário. O que falta às vezes nesse mercado é profissionalismo. Então o que eu digo é o seguinte: Remax está aí para trazer oportunidades para o mercado. Quem quiser conhecer um pouquinho de Remax pode me procurar, a gente bate um papo. Quem achar que tem um perfil para empreender nesse ramo imobiliário, hoje eu falo, se você vai montar um imobiliário em Passos, procura a Remax primeiro, entendeu? Para entender, de repente você vai montar a sua imobiliária dentro da Remax.
É só para você ter uma pincelada do que quanta possibilidade a Remax pode trazer para o mercado imobiliário de Passos e para os profissionais do mercado imobiliário. Muitas pessoas, muitos empreendedores, eles planejam chegar para seus 60 e poucos anos e desacelerar. Muitas pessoas, a gente conversa, que é esse plano. Só fazer o contrário. 59, deixamos um novo projeto com a esposa, que é novidade, você disse, em vez de ver se trabalham juntos. Isso. E você já provou que, quando você falei que desafio não é o problema, mais desafio que você tem que tratar. E como que a Remax chega na sua vida? Como você conhece esse projeto? Como você decide empreender na Remax? Na verdade, eu já havia ouvido falar, o pessoal elogiava muito esse modelo de negócio. E na verdade eu acredito que Deus também ele põe a mão na vida da gente. A Remax que me procurou. Na verdade a Remax queria ter uma unidade em Passos e por informações do mercado muita gente chegou e falou: o cara certo em Passos é o Marco Túlio Silveira, né? Procura o Marco Túlio. E a Remax, na verdade, que me procurou. Vieram uma equipe deles aqui, fizemos uma primeira entrevista, passei por diversas entrevistas, porque a Remax ela tem um slogan muito forte que me chamou minha atenção. Honestidade inegociável. Talvez seja uma das premissas principais da Remax é essa. Tem vários outros, né? Nossa questão de missão, valores, enfim. Mas a partir do momento que a pessoa tem caráter, tem honestidade, a Remax está pronta para quê? Para preparar, para treinar ela para o mercado imobiliário. Não é só tirar o Cresce, não. É você fazer realmente se tornar um profissional dessa área, né? Respaldado por uma empresa de 51 anos de existência, que o que a Remax põe no mercado não está em teste, já foi testado em diversos países, né, por muitos anos. Então, assim, a Remax não acha, tem muita coisa que a Remax já chega, ou seja, ela passa para a gente, segue o modelo. Mas, voltando um pouquinho no assunto, eu vim para a Remax, na verdade, é para ter mais qualidade de vida. Porque, na verdade, eu quero com a Remax criar uma equipe muito bem estruturada, que eu quero ter mais possibilidades de viajar, de curtir minha vida do que antes. Eu não estou vindo para a Remax para ser um escravo da Remax. Na verdade, a Remax ela vai criar um ambiente para mim muito mais favorável para me curtir, viajar, enfim, que eu acho que a vida a gente tem que viver, porque a vida ela passa muito rápido, né? Então, eu não estou vindo aqui para ser para servir a Remax e terminar a minha vida, né? Servindo ela, é justamente o contrário. Eu vim para a Remax para passear mais, para divertir mais, para ter mais tempo, né? Porque é uma empresa que funciona muito bem. Você falando dessa questão da empresa também, além de trabalhar com compra de imóveis, você falou da lado indicativo dela, e da universidade no Matos. Mas quem seria o perfil para alguém vir trabalhar nessa área? Nós chamamos de corretor empreendedor. Você quer empreender no mercado imobiliário, você tem um perfil da Remax. É justamente ter o perfil de empreendedorismo, certo? O empreendedorismo é básico na Remax, porque você vai vir e você vai montar o teu negócio dentro da Remax. Então esse é o perfil fundamental, corretor empreendedor. Porque hoje nós temos aí no mercado uma infinidade de corretores, que na verdade tirou o Cresce, né? Mas na verdade você se tornar realmente um profissional qualificado é outra questão. E para entrar na Remax são 2 requisitos, aliás, são vários requisitos: honestidade, caráter, espírito empreendedor e estar aberto a aprender, porque lá tem muito ensinamento. A escola Remax funciona mesmo, a gente tem semanalmente treinamento, enfim, tem todo um processo assim que ele não acaba nunca de aprendizado. Se você está disposto a se melhorar como pessoa, como profissional, como empresário, então a Remax é uma grande oportunidade. Essa ideia de honestidade, uma empresa forte, caráter, uma questão invariante, é um muito interessante. E você deixaria uma mensagem nesse sentido para quem tem interesse em ser parceiro da Remax hoje? Olha, na verdade, a Remax tem como lema de vida transformar vidas, entendeu? Então, assim, a Remax, se você quer realmente transformar a sua vida, se você
sentiu com essas características que você bate, né? Não adianta falar, eu sou honesto. Realmente a honestidade é algo muito forte, né? Que é uma condição básica para estar lá dentro. Porque logo, se você não tem esse perfil, você faz uma análise pessoal, logo você não vai se sentir bem no ambiente, tá? Se você tem esse espírito empreendedor, cara, a Remax está aqui para mudar a sua história, mudar a sua vida. E realmente, eu tive num evento agora em São Paulo, né, de treinamento chamado Summit, né? Foi eu e a minha esposa, a Lília, participamos. Aconteceu algo lá que eu fiquei muito impressionado, né? Durante o evento tinha em torno de 600 imobiliárias Remax presentes, né? Tinha os donos da imobiliária, tinha os brokers, né? E, enfim, e muita gente tatuando no próprio corpo o balãozinho da Remax ou o nome da Remax. Então quando você vê aquilo, você fica assustado, né? As pessoas tatuaram no corpo o nome de uma empresa. E lá no evento tinha tatuador só para tatuar Remax e o balãozinho da Remax. Entendeu? Ou seja, aí você se pergunta, o que a Remax fez na vida dessa pessoa? A Remax transformou a vida da pessoa. Hoje ela é uma nova pessoa, ela conquistou os sonhos dela, ela se melhorou como ser humano, ela melhorou como profissional, ela mudou a realidade financeira da família dela. Então quando ela faz aquela tatuagem, é muito significativo, né? Porque a gente assusta, né? Parece uma... Tem gente que brinca, Remax parece uma seita. Não, é porque ela te cuida como... A gente chega lá, a gente se sente dentro de uma família, entendeu? E se aquela família transforma a sua vida positivamente, né? Você se torna aquela pessoa que você sempre sonhou ser. Se você tem as realizações financeiras que você sempre sonhou dentro da empresa, aí você toma coragem e faz a tatuagem, né? Não é o meu caso, né? Eu não pretendo fazer e nem estou dizendo para ninguém fazer, mas o significado é muito forte, né? As pessoas fazem uma tatuagem quando elas têm certeza que elas nunca vão arrepender de ter aquilo no próprio corpo. Forte, sei, bem forte, para você que trazer isso para nos carregar assim. Com certeza, né? Manda um sinal para o mercado muito forte, né? Então o que ela significa na vida das pessoas? Marco, filho, mudando para o comitê de situação, bate-papo, eu quero te entender, dentro desse, várias empresas, né, só diretamente ali nós, 8, né, 7, Olha isso. 773, obviamente, nos portais de estudo, você tem contabilidade. O que você enxerga da contabilidade, a importância desse meio, principalmente você passou da época lá, eu não vou lembrar que pisado, depois para real, das amazônicas, clientais. Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que o contador ele é uma base muito importante de qualquer negócio, né? Primeira coisa, seguindo os mesmos preceitos que eu falei há pouco, né? Um contador honesto, um contador bem informado, né? Porque o contador, na verdade, a gente não consegue acompanhar as mudanças da lei, né? As mudanças fiscais que acontecem, mas ter um contador responsável, de confiança, honesto, capacitado, bem informado, é fundamental, né? Então você ter um contador muito bom, ele assim, você dorme tranquilo, você não precisa dormir preocupado, deixa que ele da parte, né? Então assim, o contador ele é fundamental na empresa, né? Você ter um bom contador é fundamental. Então assim, eu aconselho a sempre procurar um escritório de contabilidade de muita confiança, de muita competência, muito bem atualizado, muito bem informado, né? Aí você botou na mão, com quem você deixa a chave do teu cofre, né? Então o contador é algo muito, muito sério. Exatamente, a bebê fica bem no ter proteger o patrimônio. Com certeza. Frente à legislação que fala medo seguir, como seguir, além possível, alguém que tem essa habilidade. Eu acho que o contador vai muito além, né? Aquele cara que está sempre nos informando, nos alertando, né? Nos orientando o que deve, não deve fazer. Olha, a importância do contador no país, principalmente no país, eu não conheço outros países para falar sobre isso, mas eu falo assim, não ter um bom escritório de contabilidade pode colocar o seu negócio em muito risco,
né? Eu já vi empresas enfrentar problemas seríssimos por não ter um bom escritório de contabilidade. O meu estudo deixa a gente vai além daquilo essa element na vision da average. Deixa eu deixar uma mensagem que você deixar entre os empreendedores, os esses terem empreender, os corretores que querem ser da família Remax, uma mensagem para deixar ali que é todos públicos. Olha, mensagem, tenha coragem, entendeu? Saia da inércia. O que vai fazer você ser alguma coisa diferente é você dar o primeiro passo. O que eu posso te falar, eu já vi muita gente passar uma vida idealizando um sonho e nunca ter a coragem de realizar ele. Então, assim, tenha coragem, sabe? E empreendedor não é uma garantia de sucesso, né? A maior parte, eu já passei diversas dificuldades financeiras, diversas dificuldades econômicas, e a gente não tem que ter vergonha nisso, né? Você trabalhou honestamente, você viu correto, e porque a gente está sempre à mercê de várias tempestades que podem estar dentro da sua empresa, mas pode estar externa à sua empresa. E assim, então a gente passa dificuldade, com certeza, a maioria passa. Muitos dos grandes empreendedores do Brasil já quebraram, não sei se você sabe disso, os grandes empresários, ou seja, eles já passaram dificuldade, chegaram a quebrar, mas o empreendedor é aquele que tem resiliência, ele não desiste. E desistir não pode ser uma opção. A partir do momento que você for empreender, não tem volta, né? Existe até aquela história daqueles navios, né, que o comandante chegou, esqueci o termo, o chefe da missão lá, com os navios para entrar numa guerra, numa ilha, tem até o nome essa história, né? E quando ele parou na ilha, que eles iam lutar, né? Eles iam travar uma guerra, ele desceu todo mundo dos navios e ele mandou botar fogo no navio. Ou seja, o que significa isso? Se nós só temos uma opção, ganhar essa guerra. Então, às vezes, a gente tem que queimar os navios da gente, seguir em frente com coragem, determinação, com bastante trabalho, né? Buscando muita informação, mas tenha coragem. Aquele sonho que está engavetado, tira da gaveta, acredita, né? Sonha. E não quer dizer que você não possa, nesse caminho, você chegar até a quebrar, mas você vai levantar e vai seguir em frente. Eu tenho certeza, uma hora você vai ser um grande empresário, vai ter uma grande empresa na sua mão. Que eu gosto tanto sim. Com certeza. E o valor maior de desempreendedor se morrer para essa pergunta, né? Não nosso e portanto não tanto pergunta, mas desse só, entendeu? Assombrando ele. Se tivesse feito isso, se tivesse feito aqui, acho que por isso, talvez certas situações acontecem na nossa vida, tem que queimar o barco para realmente ter foco e ter ação. Saber que não tem como voltar atrás, né? E para encerrar também eu gostaria de falar que algo que é extremamente importante na vida da gente, que a gente não pode ter e não pode carregar, para mim é remorso, tá? O remorso é o que destrói a pessoa. Poxa, por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Por que eu deixei de avisar? Por que eu não fui? Por que eu fiz isso? Ou seja, o remorso para mim é uma das piores coisas, pior sentimento que uma pessoa pode ter é o remorso. Ele destrói a gente. Então não tem remorso de tentar. Tenta, garantia de sucesso, ninguém tem, a gente não tem garantia nem que vai estar vivo amanhã, né? Então não existe estabilidade. Então assim, tenha coragem, segue em frente. E muita fé em Deus que vai dar certo. Muito obrigado, Max. Pelo conteúdo, pelas explanações, pelas expressões, na história, bastante lindo, bastante legal. Eu que agradeço pelo convite, desejo muito sucesso aí para B2B, né? Enfim, e para todos aqueles que forem se arriscar e forem empreender, muito sucesso. E pessoal, quero agradecer por você ter nos acompanhado, fiz bate-papo aqui, que trouxe vários mensagens inspiradoras para te auxiliar, te dar direcionamento para essa coragem e atitude para você transformar a sua vida, transformar os seus negócios, buscar ser um solucionador de problemas e criar networks para transformar a sua vida sonhos. O podcast você pode aprender da vida de contábil, a contabilidade equipada e auxiliar para ele informações para mim que tem empresa, produzindo e dirigindo para que os fins valem que dirigem a mexeria.
Então, já tanto em nosso conteúdo, ainda tem partilhe com seus amigos, os demais empreendedores para você ter conhecimento, que estejam no canal e até o próximo Você Pode.